Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta sexta-feira, 6 de junho de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. No Tempo, a gente continua olhando e monitorando o clima instável, principalmente no sul do Brasil, ao longo dessa sexta-feira. Nós ainda temos previsão de pancadas de chuvas, principalmente lá no estado do Paraná. E, além disso, a gente continua de olho também nessa massa de ar polar que chega na região sul do Brasil a partir do domingo, dia 8 de junho. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre esse tema também. E no dinheiro, nós estamos de olho porque os produtores do Rio Grande do Sul continuam pedindo socorro. Hoje de manhã ainda acontecendo um tratoraço lá na região de Passo Fundo, lá no estado gaúcho. Ao longo dessa edição a gente vai trazer mais informações, mas agora a gente tem um trechinho, né, de um vídeo aqui já para compartilhar com vocês e para a gente abrir a edição dessa sexta-feira do Tempo e Dinheiro. E nós vamos ter 3 safras frustradas e acabou o recurso do agricultor. Por isso é que nós estamos solicitando, Realmente uma situação dramática, a gente vai detalhar mais essas informações ao longo dessa edição, dessa sexta-feira, mas já que nós falamos de clima, já vou para São Paulo, dar boa tarde, boas-vindas para Sérgio Braga e saber como é que está o clima aí na capital paulista. Sérgio, boa tarde, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira. Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Sexta-feira, sextou, né? Sextou e com temperatura típica para esta época do ano, outono, quase inverno, já só na folhinha dia 20 agora, mas a temperatura depois da chuva de ontem, choveu muito ontem aqui em São Paulo, 17 graus nesse momento. E como São Paulo é terra da garoa, hoje se confirmou, né? Garoando em algumas regiões aqui da cidade de São Paulo, sem chuva forte, mas aquela temperatura que está agora em declínio. A Folha de São Paulo, inclusive, destaca que a chuva deve permanecer ao longo do dia em várias regiões da capital, assim como em boa parte da região metropolitana. Portanto, uma sexta-feira chuvosa, com garoa, típica em São Paulo, Fernanda. É isso mesmo, Sérgio Braga. A gente vai detalhar, inclusive, essas informações daqui a pouco. Daqui a pouco também você volta conosco. Mas, enquanto isso, para a gente começar muito bem a edição dessa sexta-feira, vou chamar a nossa bandeira, que é tão linda, representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, com essa mensagem que nós, aqui do Tempo e Dinheiro, nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio, com a força das famílias que estão nos campos produzindo o nosso alimento. E agora sim, né? O Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira está no ar. E nós já começamos a edição de hoje com os destaques dos nossos analistas, começando com Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Sextou aí, João Batista. Sextou, já estamos em Santa Catarina. E vamos lá, mercadão hoje. Soja continua subindo pela escada, de degrau em degrau, pequenos ganhos lá em Chicago. Tá no rumo certo. Já vamos comentar a situação aí. Outra situação importante, mercadão, hoje é dia de arroz e feijão. Pessoal do arroz triste com o mercado, já vamos comentar isso aí.
Hoje à noite nós vamos dar palestra de arroz aí no sul de Santa Catarina, lá em Turvo. Mas daqui a pouco temos comentários de arroz e feijão. Agora tem demanda boa no mercado interno. Comentaremos tudo isso daqui a pouquinho, esperando vocês. O destaque continua sendo a chuva entre o Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, que não é muito comum nessa época do ano, e o frio que vem vindo a partir de domingo. Detalhes na previsão. No mercado de pecuária, o boi gordo teve um bom desempenho no mercado físico, no mercado futuro, nessa primeira semana do mês de junho. Hoje, devolução de parte dos ganhos lá na B3, negociações em queda, mas o mercado físico segue firme com a chamada queda de braço entre a indústria e o pecuarista. Desta vez, o pecuarista segura para conseguir preços melhores pela arroba em boa parte das praças pecuárias de todo o país. Daqui a pouco eu volto com mais informações, com detalhes do mercado direto do CPEA, também da HN Agro, nessa edição do Tempo e Dinheiro, Fernanda. Então, Fernanda, nesses dias tristes, onde até as piadas são censuradas e punidas com prisão, nós temos que voltar ao Esopo na edição desta sexta-feira do Tempo e Dinheiro, Fernanda. Isso mesmo, daqui a pouquinho João Batista Olive com as fábulas de Esopo, mas já vou chamar Sérgio Braga de novo para a gente fazer o nosso tradicional giro das cotações, saber como é que estão os mercados no pregão dessa sexta-feira, como é que a gente vai encerrando essa semana também, né, Sérgio? Exatamente. Pelo menos hoje o cenário mostra que Chicago tem todas as commodities no lado positivo neste momento. Até o finalzinho do pregão tudo pode acontecer e é o que a gente vai ver nesse momento também lá na Bolsa de Chicago, mostrando que a soja vem a $10, 57 mais 63, alta de 0,63%. O milho negociado com alta de 0,77% a $4, 43,40. Trigo alta de 0,14% a $5, 45,75. O café hoje recua 0,57% em Nova York aos 357,58. Lembrando que também as negociações em Londres apontam café robusto Conilon com queda de 1,52% a $4.496 por tonelada. Não aparece no painel, mas temos queda para o café nesta sexta-feira. Açúcar em Nova York, 1% de queda, 16,40. Algodão, 0,60 de alta, 65,75. Petróleo sobe, bate novamente $64 o barril, 64,63, alta de 2%. Ouro a $3.358,40, alta de 0,49%. Quanto ao mercado cambial, dólar segue com ligeira alta de 0,20% a R$ 5,59 mais 95. O índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores, queda de 0,12% a 136.071 pontos. Novamente, soja na Bolsa de Chicago, alta de 0,64, $10, 57,50. E o café em Nova York, a queda de 0,19, 359,05. Mercado do boi gordo hoje, mercado futuro, segue buscando uma direção. Ganhos recentes foram devolvidos nessa sessão, ou seja, devolução de parte dos ganhos recentes, mas o mercado continua com os fundamentos firmes, principalmente em relação à oferta restrita. Junho, 316,65, recua 0,13%. Julho, 325,60, 0,09 de queda, e estável o agosto a R$ 328,00 mais 5 centavos. Setembro, R$ 330,80, recua 0,06%. 5 praças hoje em alta das 32 pesquisadas pelo Scott. São Paulo, Barreto, Saracatuba, 305,50. No aprazo, boi comum já descontado. Goiânia, 285,50. Região sul de Goiás, 285,50. Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 300,50. Daqui a pouco, mais informações sobre o mercado de pecuária, informações direto do CPE, informações também direto de Bebedouro com a Isabela Camargo. Daqui a pouquinho, Fernanda. É isso aí, Sérgio Braga, porque até porque a edição do Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira está só começando. Obrigada, daqui a pouquinho você volta conosco. E antes da gente fazer o nosso tradicional convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, ontem nós voltamos com as fábulas de Esopo e hoje João Batista vai compartilhar aqui conosco a história da Acamela. Vamos acompanhar.
Muito bem, o nosso Esopo de hoje está aqui, tem por título A Camela. Segundo Esopo, uma camela atravessava um rio de águas turbulentas. Tendo defecado na água, as fezes levadas pelo redemoinho foram parar no seu focinho. E ela então exclamou: como é o que estava atrás veio parar na minha frente? Esopo explicou: em certas ocasiões, os sensatos são ultrapassados pelos piores imbecis. Fernando e amigos do Tempo e Dinheiro, nós estamos passando por esse período onde os imbecis estão tentando imperar sobre as nossas vidas, mas não vão conseguir. Amanhã tem mais Esopo. Fernanda, vamos em frente. Muito bom, João Batista. Bom, e agora sim o nosso tradicional convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Número na tela, é só enviar uma mensagem então para o 19998132915. São 7 dias grátis para vocês participarem conosco das comunidades e terem acesso a todas as informações. Nós estamos falando de informações exclusivas sobre clima, as informações também do mercado, tendências, né? E as perspectivas também, os valores atualizados dos prêmios, além disso as cotações ali em tempo real. Então assim, muita informação realmente para que você seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Então envie uma mensagem para esse número que está aí na tela, é o 19998132915. Nós estamos esperando todos vocês lá no Clube do Tempo e Dinheiro. E agora sim, nós vamos ao nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro e também em outros importantes veículos de comunicação do nosso agronegócio brasileiro. A gente vai acompanhar a partir de agora. Chuvas desafiam plantio de trigo no Rio Grande do Sul, diz a Emater. Ovos CPEA. Maior demanda do início do mês e oferta ajustada elevam os preços. Frango CPEA. Preços do vivo e da carne seguem em queda. Citro CPEA. Boa produtividade será fundamental para fechar as contas em 25-26. Mamão CPEA. Problemas fitossanitários e elevação da oferta afetam rentabilidade no Espírito Santo. E claro que nós também estamos de olho nas informações de política, economia aqui do Brasil, do mundo todo, e é isso também que a gente vai acompanhar agora. No jornal o Globo, em noites de ataques, Ucrânia afirma ter bombardeado com sucesso bases aéreas russas. Da revista Oeste, Trump Media quer Moraes responsabilizado por censura em ação nos Estados Unidos. Da Folha de São Paulo, em Paris, Lula cobra coragem do Congresso para regular redes e volta a atacar Bolsonaro. Ainda da Folha de São Paulo, Mendonça diz que remover perfis de redes sociais é censura. Da Gazeta do Povo, após condenação, Léo Lins diz que país vive, entre aspas, cegueira racional. No Estadão, quando piada da cadeia, salve-se quem puder. Da Folha de São Paulo, piloto preso com 400 quilos de cocaína é absolvido por um juiz em Araçatuba, no interior de São Paulo, após justiça considerar a abordagem ilegal. Na Gazeta do Povo, percepção de corrupção amplia a impopularidade de Lula e complica mais a sua reeleição. Diário do Poder. Estadia de alto luxo de Lula e Janja em Paris custa mais de R$1.200.000. No jornal Globo, viagens de Lula ao exterior já custaram mais de R$50 milhões. E da Gazeta do Povo, Paris é mesmo uma festa para o casal presidencial. Inclusive, sobre esse assunto, nós temos agora o editorial do João Batista Olive.
Muito bem, Fernanda. Ontem, no meu comentário, eu perguntei se os telespectadores, os amigos, os produtores aqui do Tempo e Dinheiro sabiam o motivo da viagem de Lula a Paris. Hoje nós ficamos sabendo que ele esteve em Paris, a cidade luz, para, junto com o casal Macron, ele e Janja, ir até em frente à Torre Eiffel e fazer uma selfie. Olha que bonito. E o Macron, todo esperto, né, mandou colocar as luzes das cores brasileiras na Torre Eiffel. Olha que chique. Antigamente, né, no início do nosso país, né, em 1500, os franceses também chegavam aqui para levar não só a madeira do pau-brasil, como dar miçangas e espelhinhos para os brasileiros. Agora ele pinta a Torre Eiffel. Esperto esse Macron. Porém, Lula, ao invés de enfrentar os nossos problemas cruciais aqui no nosso país, como exemplo, não só o custo de vida, a roubança do INSS, mas o desespero dos produtores gaúchos, ele prefere viajar. Está prometendo fazer mais de 20 viagens internacionais, vai saber por que motivo. Porém, aqui está o nosso problema. Ele está continuando gastando, como se não tivesse fundo o nosso dinheiro, a nossa vida. Está aí a manchete. Ele se hospedou num hotel de alto luxo em Paris, ao custo de R$ 1.200.000, só para tomar um banhinho e descansar os ossinhos. Pessoal, é grave a crise porque é desmedida a gastança e o desapego de Lula com as coisas do meu Brasil. Lá em Paris, porém, ele teve a pachorra, a petulância de exigir que o Congresso brasileiro assuma a censura que o STF tenta impor sobre todos nós. Está aí, ó. Segundo a Folha, em Paris, Lula cobra coragem do Congresso para regular redes e volta a atacar o Bolsonaro. Tudo é culpa do Bolsonaro. Ele tenta reavivar a disputa entre nós e eles, né? Mas quer, essencialmente, regular as redes. Regular, na linguagem deles, é censura. Não se enganem. Ontem, o André Mendonça, ministro do STF, colocou uma situação onde diz que remover perfis de redes é censura, simplesmente assim. O que o STF tenta é fazer com que a censura se dê através dos cidadãos que estão incomodados e numa atitude fora da justiça, ou seja, antes do julgamento da justiça, em ações extrajudiciais por notificação, seja imposta a censura. Imagine assim, aqui do meu caso, se as críticas a Lula, à esquerda, ao PT, ferem aos interesses ou à sensibilidade de alguém, esse alguém pode fazer uma notificação extrajudicial à justiça para que as mídias sociais que carregam o Tempo e Dinheiro sejam censuradas, sejam notificadas e nós sairemos do ar. Esse é o meu caso. Vocês poderão ficar sem as nossas informações, mas isso também atingirá o senhor e a senhora. Porque basta que uma pessoa qualquer ache que as suas postagens, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube ou no WhatsApp, fira os interesses dessa pessoa, eles vão notificar extrajudicialmente e, através de uma notificação, as plataformas nos tirarão do ar. É a censura escarrada, cruel, fazendo com que o nosso país se equipare ao que está acontecendo na Venezuela, por exemplo. E para complicar, ou seja, a cereja do bolo dessa crueldade chamada censura imposta pela esquerda, pela ditadura da esquerda, agora eles não só estão censurando os humoristas que fazem piada nas redes, como pediram e condenaram um humorista a 8 anos de prisão. Fazer humor nesse país dá cadeia. Isso é editorial do Estadão. Salve-se quem puder, a censura está instalada, a ditadura da esquerda está instalada no nosso país, enquanto que Lula e Janja flanam, voam por aí. Essa é a dificuldade de nós entendermos os dias atuais, Fernanda. Por isso, mais uma vez, nós insistimos.
Como aqui no Mato Dentro a gente faz, quando vem um incêndio, a gente faz um acero para combater o incêndio. Então nós precisamos acender o acero na consciência do cidadão brasileiro. Precisamos pedir o impeachment de Lula já. E aqui é Tempo e Dinheiro e agora nós vamos falar sobre o tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Nosso primeiro destaque de hoje da revista Isto É, falando de tempestades que devem atingir, então, ao menos 4 das 5 regiões do país nessa sexta-feira. A revista Oeste, já destacando também chuva, marca o retorno do frio ao sul e também o sudeste, já a partir dessa sexta-feira. Lembrando que nós ainda temos muita chuva, especialmente no estado do Paraná, prevista até o dia 8 de junho, então até o domingo. Essa chuva, ela pode superar em muitas localidades 150 milímetros de chuva acumulado e também lembrando que a partir do domingo nós temos a chegada dessa nova massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas ao longo da semana. Nós também trouxemos essas informações aqui no Tempo e Dinheiro. Enquanto isso, destaque da Climatempo, o Paraná ainda terá mais temporais nos próximos dias. Aí, inclusive, uma informação aqui, região de Foz do Iguaçu já acumulou 157,2 milímetros em cerca de 12 horas de chuva, inclusive na quinta-feira, superando um pouco a média para todo o mês de junho. Com previsão de mais chuva forte nos próximos dias, muitas áreas do estado do Paraná poderão alcançar essa média de chuva para este mês em apenas uma semana, então é importante a gente também ficar de olho nessas informações. Bom, e lá do Notícias Agrícolas nós temos também uma informação já compartilhando com vocês, falando de previsão de chuva forte para o Paraná nos próximos dias. Umidade chega também no sudeste e também ali no estado de Mato Grosso do Sul, conforme a gente acompanha na imagem. Condição, inclusive, pode resultar em atraso pontual na colheita do milho safrinha paranaense. Inclusive, só para a gente reforçar, ontem Vlamir Brandalize já trouxe essa informação aqui para a gente no Tempo e Dinheiro, falando sobre essas chuvas constantes também lá no estado do Paraná, que claro, o produtor está atento e isso pode dificultar essa retirada do milho no campo, né? Lembrando que o Vlamir falou ontem para a gente, nós temos entre 3 e 3,5% dessa área que foi cultivada com milho, segunda safra, já colhida no Brasil até esse momento. Bom, mas vamos ver como é que está o clima no Brasil nesse instante. Nós temos então as imagens de satélite, informações do NOAA. Reparem que nós ainda, nesse instante, chuvas ali no estado do Rio Grande do Sul, mais ao oeste do estado de Santa Catarina também, chuvas passando sobre o estado do Paraná, algumas chuvas aqui em São Paulo, chuvas em Minas Gerais também, e ali no estado do Espírito Santo, algumas localidades também do estado do Rio de Janeiro e região norte do Brasil continua com essa chuva. E por falar em chuva, a gente vai acompanhar agora essa previsão de chuvas para os próximos dias aqui no Brasil. Chuvas previstas para o Brasil do dia 7 ao dia 13 de junho. Conforme a gente acompanha na imagem, nós temos ainda um sábado com chuvas na região sul do Brasil, algumas localidades aqui do estado de São Paulo também, mas a partir do domingo, dia 8 de junho, essa chuva ela aumenta na região sul do Brasil. Temos ali norte do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas o nosso grande destaque é o estado do Paraná, com esse maior volume de chuva acumulado. No início da próxima semana, dia 9 de junho, segunda-feira, chuvas ainda na região sul do Brasil, também ali chuvas para São Paulo e a partir do dia 10, terça-feira, essa chuva ela diminui também no sul e aqui para algumas localidades da região sudeste. A partir de quarta-feira, dia 11 de junho, nós vamos acompanhar essas chuvas mais localizadas no litoral da região nordeste, destaque ali também para o litoral da Bahia, temos algumas chuvas ainda também no sul da Bahia e além disso, essa chuva ela vai ficar concentrada na região norte. E claro que para complementar essas informações, nós temos agora a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. No destaque a gente falou a chuva aqui no sul do Brasil, principalmente
entre o Paraná e também aqui no Sudeste e no Centro-Oeste. Então, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná são destaque nos próximos 5 dias com bastante chuva. Pega um pouquinho do Rio também, aqui no Café, no sul de Minas, alguma coisinha aqui no Cerrado Mineiro e Sudoeste de Goiás e Sul e Oeste do Mato Grosso. Essa chuva aqui é mais ali no decorrer da segunda para terça-feira. Aqui vai ser uma parte no fim de semana, uma parte na segunda. A parte oeste do Paraná começa a melhorar na segunda, melhora aqui na parte sul do Mato Grosso do Sul na segunda e pouca chuva no Rio Grande. Santa Catarina fica no meio termo. Então essa área aqui tem uma boa chuva, principalmente eu acho que entre esse sábado para domingo. É outra frente fria que vai passar e vai entrar um ar bastante frio também na região. E a tendência é que a gente tem o quê? Condições de tempo com alguma chuva fraca normal aqui no leste, um pouquinho mais aqui entre Alagoas, Pernambuco e litoral da Paraíba e do Elefantinho, e aqui no norte do Brasil. Quando chega nos próximos 15 dias, de 6 a 20, nós temos o quê? Chuvas concentradas aqui ao norte, melhora no Acre, um pouco de chuva aqui entre na parte sul e oeste do Mato Grosso, Rondônia, e principalmente aqui no sul. Aqui a chuva realmente continua bastante significativa. São 2 etapas, tem essa etapa de agora, durante a semana ali terça, quarta, quinta, sexta, tempo seco, e no outro fim de semana e início da próxima semana começa a ter o quê? Condições de chuva significativa aqui no sul, principalmente Paraná. Esse excesso de chuva pode atrapalhar o andamento dos cereais de inverno e também até plantio. E aqui nós temos chuva também aqui no litoral do Nordeste, nessa faixa leste e norte. E nessa área central vai seguindo o ritmo normal da época. Em termos de anomalia, nós temos o quê? Muito acima da média aqui na região do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Paraguai e região sul. Isso aqui pode atrapalhar para quem está mexendo no solo, plantio, favorecer doenças, tem que ficar atento. É bem acima do padrão para a época do ano. Grande parte do país normal, um pouquinho abaixo aqui no Nordeste, um pouco abaixo aqui no Norte e no Sudeste, para a época do ano está até confortável em termos de chuva. Não é muito comum nesse período. Entre 8 e 15 vamos ter o auge do frio que vai estar chegando. Hoje já deu negativo em Pinheiro Machado e região, deu geada, amanhã também. Amanhã começa a esfriar também em Santa Catarina e esfria bem de domingo para frente. E aí semana que vem vai ser uma semana bem fria. Pode ter geada em vários pontos aqui do sul. Está no sinalzinho amarelo para alguma geada no Mato Grosso do Sul, e São Paulo e Paraguai. Poderemos ter temperaturas negativas aqui em Santa Catarina, com 4, 5, 6 negativos, talvez ali na região de São Joaquim, aqui na nossa serra. Vai fazer frio também ali em Minas, lá na Bahia o frio também chega no final da próxima semana. Então semana que vem é uma semana tipicamente de inverno. Da Climaterra, um bom fim de semana a todos, Ronaldo Coutinho. Bom, só para reforçar algumas informações aqui do Coutinho, nós temos então muita chuva ainda no estado do Paraná nos próximos dias. Coutinho destacando também ali o sul do estado de Mato Grosso do Sul. E quando a gente olha as temperaturas, né, geada já, inclusive hoje lá no estado do Rio Grande do Sul, e o Coutinho reforçando então que a próxima semana vai ser uma semana bem fria, típica de inverno. Então a gente vai ficar de olho também nessas informações. Bom, importante a gente reforçar que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. E agora sim, participação de vocês aqui conosco no Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira. Olhando os comentários aqui na nossa transmissão no YouTube, o Cláudio Noro falando boa tarde. Tempo fechado em céu azul, mas não está frio. Já o Clélio Montini falando boa tarde a todos. Ele ainda está em Belo Horizonte e ele falando que nada de chuva. Por lá, 25 graus. Tenham todos um bom final de semana. Vamos em frente. Obrigada, viu, Clélio? Para você também. Enquanto
Enquanto isso, o Erni está falando boa tarde, Nova Petrópolis no Rio Grande do Sul, sol, não está frio, tempo bom e vamos em frente. A Rosângela Mafra também, boa tarde, ótimo final de semana a todos do Tempo e Dinheiro. Obrigada, Rosângela, para você também. Enquanto isso, a Fabiana Silveira, direto de Piratini, lá no Rio Grande do Sul, falando ótima tarde a todos do agro. Lá na região, 14 graus Celsius. Amanheceu com cerração. Tempo muito seco, principalmente quando a gente fala para as pastagens. Agora tá ensolarado e ela falando ótimo final de semana para todos. Nós com saúde e paz. Obrigada para você também. E o Kozak Filho falando chega desse desgoverno. Lutamos já para cima, amigos. Obrigada, Kozak, também pela sua participação. Agora, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e nós voltamos na sequência com as informações do mercado da soja, mercado do milho, com Vlamir Brandalize, mas hoje, sexta-feira, né, o nosso hashtag sextou aqui, também com as informações dos mercados do arroz e do feijão, então é um instante só, a gente volta já. Chamada geral para quem quer parar de perder dinheiro na agricultura. Chamada geral para quem quer ganhar dinheiro na produção agrícola. Entrem na nossa 18ª turma do curso de Introdução aos Mercados de Commodities, ministrado pelo professor Maurício Bellinello. 18ª turma do curso de Introdução. Você vai aprender como trabalhar com opções, travar o preço da sua commodity, do seu produto no papel, e deixar o produto livre para você negociar no momento que você quiser. Esta é a essência do mercado de opções. Venha aprender conosco aqui na 18ª turma do mercado de commodities. O curso já está aberto. Olha, mande uma mensagem para esse telefone. É um curso especial para todos os amigos do Tempo e Dinheiro. A convocação está feita. Nós esperamos você. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.
Estamos de volta com o Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, 6 de junho de 2025. E agora nós já vamos mostrar os preços da soja já lá na Bolsa de Chicago. Vencimento julho 25 a 10,58, mercado subindo 0,74%. Enquanto isso, nós temos todos os vencimentos também para compartilhar com a nossa audiência. Mercado da soja, nesse instante, com leves altas, subindo entre 3 e 7 pontos. O julho, 25, então, a 10,58,75. O agosto, 10,51,50. O setembro, que nós falamos muito essa semana, Vlamir Brandalize falou muito, tá 10,28,75, hein? E o novembro, a 10,36,25. Nossas referências também aqui para a Bolsa Brasileira, B3. Hoje nós temos o julho, 25, a 23,30. Subindo 0,60%, o agosto a 23,13, subindo 0,13%, e o setembro nós não temos negociações, então nós estamos aí sem referência nesse instante. E agora nós vamos às notícias da soja com Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira. E vocês já estão vendo, né, Vlamir Brandalize na estrada. A gente vai ter que fazer um quadro aqui, Vlamir na estrada, e aí toda vez que o senhor entrar a gente vai trazer essas informações também. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos. Tem que fazer o mapa, né, fazer o mapa do Brasil. No começo de semana começamos na Bahia, ontem estávamos na Bahia ainda, e hoje já estamos aqui no sul de Santa Catarina. Faz parte desse Brasil do agro gigante, que Sim. É o nosso negócio agro brasileiro. Uhum. Ô Vlamir, só aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto, só para a gente reforçar já no início da nossa conversa, mais tarde o senhor estará em Turvo, aí em Santa Catarina, para levar informações, principalmente para os produtores de arroz, não é? Exatamente. Nós vamos dar uma noção do mercado do agro global e mundial, mas o foco vai ser arroz. Uhum. E eu sei que tem muita gente que assiste nós aqui no programa, então hoje será às 19 horas ali no Turvo. Até ontem alguns que estavam assistindo o programa me pediram o local, né, que não escutaram direito, né, e tal, vai estar. É a cidade do Turvo, no centro de eventos de Turvo, hoje às 19 horas, nossa palestra lá, e esperamos o pessoal que está na região, quem está assistindo o programa, a gente sabe que tem muita gente que assiste, participe, vá lá participar, vamos lá bater papo, vamos lá ver a tendência principalmente do arroz, aí, que é o que domina aqui o sul de Santa Catarina. Sim, muito importante. Então, convite feito a todos os produtores que estiverem aí na região. Ô Vlamir, hoje é sexta-feira, a gente vai falar de arroz daqui a pouquinho, mas antes disso, né, acabamos de mostrar preços da soja. Como é que a gente vai encerrando essa semana? O mercado ainda mantém esse otimismo, tá de olho nessa aproximação aí entre Estados Unidos e China? Olha, Fernanda, é uma semana que, para Chicago, é uma semana boa, porque nós estamos fechando uma semana com quase 20 pontos de alta, né, no geral ali. E a boa notícia é que nem está ali, ó, a gente olha aí, ó, o setembro, né, sempre eu falei desde o começo da semana, o setembro, que nós começamos pouco acima de $10, e ele estava trabalhando até abaixo de 10,10 aí em alguns momentos do começo da semana, e agora já está buscando o 10,30, está muito perto do 10,30. Isso é muito importante para dar apoio para as demais cotações. Isso valorizou o spot julho, agosto, as posições lá de julho de 2026 já está lá acima de 10,80, então o ambiente está melhorando. E essa condição de Chicago em alta, Fernanda, ela é importante porque isso valoriza a soja brasileira ao produtor em dólar. Então a relação de troca da soja por insumos melhora. Então é por isso que a gente aponta para o produtor essa condição melhorada, né? Então, Chicago fechando uma semana que eu considero uma semana boa. Dois fatores que vão pesar aí é a questão de China e Estados Unidos conversando, principalmente dos dois líderes dos dois países, né? Que isso ajuda bastante. E outro fator que continua indicativo de que está muito úmido no solo americano. Agora pela manhã o pessoal me passou informações que teria ainda mais de 3 milhões de hectares para plantar de soja. Isso quase 10% da safra ainda estaria aberta para plantar, e a janela vai estourando, né? Então isso é importante também para as cotações
aí no médio prazo. Então, a semana boa de Chicago em cima desses fatores. Basicamente é isso, né? No mercado brasileiro já é outra conversa, mas lá nós tivemos uma valorização importante, mas aparentemente, mesmo que a conversa China e Estados Unidos, o que a gente viu foi compra de um navio na semana passada, de 65 mil toneladas de soja americana pelos chineses, e essa semana ainda nada oficial, ainda não tem nada comprado. Então, isso também, ele coloca uma desconfiança do mercado de seguir em crescimento, mas em princípio, soja está subindo pela escada, né? Ela está degrau em degrau, e eu gosto quando o mercado sobe de degrau em degrau, porque ele vai consolidando novos suportes, novas bases, vai quebrando resistências para cima, e automaticamente é muito mais sólido trabalhar com ganhos pequenos e constantes do que uma alta abrupta, imediata, e na sequência vem uma liquidação em busca de lucro e se perde, né? Ele está vindo e está consolidando cada dia que passa um pouquinho mais. Ô Wlamir, a gente já falou também sobre isso essa semana, mas para a gente reforçar, semana que vem, no começo da semana, nós temos esse relatório, então, do acompanhamento da safra lá nos Estados Unidos. Por conta desse clima úmido, pode ser que tenha alguma mudança nesse índice de lavouras em boas, excelentes condições. E na quinta-feira nós temos um novo relatório de oferta e demanda do USDA. Então, assim, só para reforçar para a nossa audiência, semana que vem pode ser uma semana um pouco mais movimentada lá em Chicago. A semana que vem tem bastante informação, né, que mexe com os fundamentos. Pode ser que seja até uma semana de cavalinho encilhado, né? Vai depender muito daí da questão de dólar aqui no Brasil, né? Semana que vem provavelmente o Lula está por aqui, talvez tenha algum movimento de câmbio. Nós estamos numa semana de alta forte nos prêmios no mercado brasileiro, e a semana que vem pode consolidar novos ganhos em Chicago. Então, os fundamentos formadores da cotação da soja podendo dar sinais positivos. Então, a semana que vem é muito importante o produtor acompanhar o mercado para talvez aproveitar uma oportunidade de um fechamento de curto ou um fechamento de longo prazo de safra nova. Então, produtor, semana que vem é semana importante aí para o nosso negócio, principalmente que Chicago possa se movimentar em cima dos fatores lá da safra americana. Olhando para o mercado brasileiro, Wlamir, a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo, o senhor falando já que foi uma semana um pouco mais lenta, principalmente quando a gente olha essa comercialização. Como é que a gente está encerrando para essa semana também? Olha, é uma semana que já era esperado, né, que ia ter poucos negócios. Estamos aí ao redor de umas 500 mil, 600 mil toneladas negociadas, sendo que o normal seria 300 a 400 mil por dia, né, na semana de junho, né? Então é uma semana, em mês de junho é um mês que normalmente negocia bem, mas como a gente já estava, Fernando, com o ritmo de negociação muito forte, já estamos caminhando aí para 108 milhões e 500, 108 milhões e 700 mil toneladas negociadas. Então, em volume, nós estamos com o recorde de negócio, mas ainda tem muita soja, né? Tem mais de 61 milhões de toneladas ainda na mão do produtor, é muita soja, e o produtor vai tendo que olhar para frente e tentar buscar oportunidades. Essa semana, como desde o começo da semana a gente se apontou, que não seria uma semana boa de negócio para o produtor, porque as tendências é que nos próximos dias e na próxima semana, provavelmente possa pagar mais, né? Porque a gente vem desde o começo da semana falando de prêmio, né? Prêmio pode subir, pode subir. E vamos fechando a semana com o melhor prêmio de julho e agosto do ano. O prêmio de agosto já o comprador fala em 115, o vendedor quer 140. Olha a diferença, né? O prêmio julho está com 100, 105. Já me falaram de manhã que é 110 positivo de comprador. Vendedor que é 120, 130. Então, tudo acima de $1 aí os prêmios de julho e agosto. Então, melhorou os prêmios, está numa condição bem atrativa, e o produtor tem que olhar isso também. E também começa a dar oportunidade de prêmio futuro lá na safra nova. Os prêmios também estão positivos. Lembrando que a safra nova pode ter recorde de safra, e quando chega na colheita, o mercado de prêmio ele acaba entregando, né? Então, é oportunidade futura também. A semana que vem devemos seguir também com prêmios fortes, e o produtor também tem que ficar de olho, não só em Chicago, como nos prêmios, que talvez seja uma semana de prêmio muito forte aí na semana que vem. Talvez a semana que vem seja semana de prêmios de cavalinho, né? Prêmios, cavalinho no prêmio, vamos.
Muito bom, Vlamir. Além dessa questão, desse cavalinho que pode vir aí na questão dos prêmios, vale também aquela informação que o senhor falou ontem pra gente. Dólar abaixo de 5,60 ainda continua sendo uma oportunidade para o produtor fazer os insumos, então já pensando na safra nova. Exatamente. A questão do dólar abaixo de 5,60, ele se torna atrativo para os insumos, e nós estamos em semana dos outros formadores do valor da soja, prêmio e Chicago, esse é dólar. Então, a relação de troca tende a melhorar para o produtor nessa condição. E aquele que compra em reais também, né? Porque os insumos em dólar mais barato, abaixo de 5,60, acaba ficando mais barato em reais. Então, é a oportunidade do produtor, né? E a nova safra, a gente já começa a olhar para frente, né? Uhum. Hoje nós estamos aí já no meio de junho, daí tem o julho, que é o meio de agosto, e agosto é a boca do plantio, né? Setembro já começa a plantar, e esse ano, pelos indicativos de clima, talvez a temporada de chuvas comece mais cedo, e automaticamente a corrida de plantio vai acontecer já lá em setembro, e não dá para deixar para a última hora. Nós podemos ter problema de logística de insumos nesse ano, porque vamos plantar mais. Tudo indica que vamos avançar em pelo menos 1 milhão de hectares a mais de soja nessa temporada. Então, o produtor fica atento para ter os insumos na hora certa, né? Para poder usar o fertilizante na hora que a chuva chegar, para ter os defensivos, para tratar as lavouras na hora certa. É um ano de acompanhar bem isso também. Uhum. Muito bom, recado dado para o produtor de soja, mas agora a gente vai falar de milho, Vlamir. Antes de chamar a nossa vinheta, vamos mostrar os preços também, começando lá pela Bolsa de Chicago. O Gleidson já vai colocar aí na tela para gente. Vamos lá, o julho 25 a 4,44,50, subindo 5 pontos. O setembro a 4,32, com leve alta. O dezembro está na estabilidade ali, 4,48,25, e a gente tem o março 26 a 4,63,25, caindo 0,75 pontos nesse momento. Vamos olhar aqui também para o mercado brasileiro. Nós temos o julho 25 a 64,47, subindo 0,17%. Setembro a 65,45, alta de 0,09%. E as posições mais distantes, nós temos ali o novembro 25 a 68,60, caindo 0,51% nesse momento, e o janeiro 26 em 72,45, com uma leve queda ali de 0,08%. E agora então nós vamos às notícias do milho com Vlamir Brandalize, um oferecimento da ferramenta Inovipab, que é a ferramenta do produtor rural. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Ô Vlamir, toda vez que a gente fala de cavalinho encilhado, aí eu pergunto para o senhor, né? No caso do milho, pode ser que tenha um cavalinho encilhado também na próxima semana, apesar de todo o cenário que a gente está vendo agora, né? Entrada da safrinha, mas o senhor sempre reforçando para a gente que nós temos um déficit mundial de milho. Olha, Fernanda, continua com déficit, isso não mudou nada, né? Os fundamentos do milho não mudaram. Uhum. Mas como nós estamos aí com a condição de milho na boca da colheita da safrinha, né? Nós estamos aí com uns 4% da safrinha colhida. Ele não avançou muito essa semana por causa que estava chovendo muito aí no oeste do Paraná, até parte ali do começo do sul do Mato Grosso do Sul. Então as regiões prontas aí do Paraná estavam com chuvas, colheita parada agora desde terça-feira para cá. Então não conseguiu evoluir nessa região a colheita por causa da umidade do solo e das plantas, né? Então, mas o mercado ainda é de muita safra pela frente. Isso nos dá um indicativo que o milho de curto prazo ele não é cavalinho. E o milho de Chicago, ele está tentando se sustentar, ele melhorou bastante em Chicago, porque na sexta-feira, semana passada, o setembro está na faixa de 4,20, hoje já está acima de 4,30, né, 4,32 aí. Então, ele está começando a crescer também, porque os fundamentos dele são bons. Os fundamentos do milho são melhores que os fundamentos da soja. Uhum. Então, esse setembro, ele tem fôlego e argumento para bater os 4,50 aí nas próximas semanas, no próximo mês, justamente porque agora é mercado climático americano. E até agora não saiu informações ainda do impacto que o clima está fazendo nas lavouras do milho da China, que tem impacto, mas os chineses apontam que deve divulgar primeiras projeções e tudo aí no final de junho. Então, isso não está aparecendo. E é um grande
é um grande consumidor, né? Consome muito mais do que está produzindo e provavelmente vai ter que importar muito. E aqui no Brasil segue na calmaria, né? Não tem muito espaço para mudança, porque a safrinha está aí, está pronta, e agora a colheita vai ganhar ritmo, e a própria B3 ela fica limitada, né? Então, olha, a B3 aí quase não tem muita mudança. Ela só está com uma perda maior no novembro ali, que é meio ponto, justamente porque é um período que vamos ter muita oferta de milho ainda, e é embarque de exportação, e o balizador no novembro é exportação, né? E a exportação em novembro está nessa faixa também de R$69, R$70, e automaticamente a B3 está se balizando por aí, né? Então, milho agora é colheita, né? Quem precisou vender, vendeu lá em março, até o final de março, pegou posições melhores, né? Pegou até acima de 80 no novembro, e agora vai ter que esperar o mercado passar a colheita para daí ele começar a andar novamente e ter pressão positiva, que vai ter, porque existe uma demanda muito forte lá fora e vai procurar o milho brasileiro. Não só, nós não estamos vendendo quase nada nesse ano ainda para ter milho para a China, mas eu acredito que a China vem para o mercado ainda no segundo semestre. E o nosso grande cliente é o Irã, né? O Irã que levou aí o maior volume até agora do milho brasileiro, nos dados da CSEC dessa semana, e deve continuar comprando muito forte, e automaticamente isso dá fôlego para o mercado interno. Talvez não cair muito mais do que já caiu, mas que existe ainda um espaço de cair, talvez R$1, R$2, R$3 existe, mas o mercado está tentando fazer uma base. E a base de apoio dele é se o Chicago subir, se o Chicago subir, automaticamente ele cria um suporte e o mercado brasileiro para de cair, pelo menos. Ô Vlamir, inclusive, a gente tem aqui a participação do Reinaldo Torres. Ele está falando, boa tarde, pergunta sobre o milho. Para os produtores que vão colher milho safrinha, né, muito milho safrinha, vale a pena realizar uma venda neste momento na B3 para assegurar os preços? Nesse momento é importante do produtor fazer uma posição da B3, se ele for vender o milho físico dele, daí ele compra uma posição, se o mercado reagir ele consegue ganhar na B3, e se ele não tem intenção de vender o milho e ele acha que vai cair mais, talvez ele pegue uma B3 aí para segurar uma diferença, mas a questão tem que ver o valor do prêmio, né? Que nem o João fala, o prêmio. Eu não gosto de falar o prêmio, que existe o prêmio que a maioria do produtor que conhece um pouco já sabe que é prêmio de porto do valor que se soma ou diminui de Chicago, e normalmente na bolsa também fala prêmio aí, que é o valor que é o custo do contrato. Sim. Então, se o custo do contrato não for alto, eu acho que o custo nesse momento teria que ser no máximo R$1,50 para o produtor, aí seria vantajoso para o produtor se posicionar na bolsa, mas se ele tiver que gastar R$3, R$4 no contrato na bolsa para proteger a cotação atual, não seria muito vantajoso mais, porque eu acho que também não tem muito espaço o milho cair mais que R$4, R$5 aí, que seria o ponto de equilíbrio aí da B3, né? Então, eu acho que tem que ter o custo desse contrato barato. Se ele for um custo alto, não vale a pena. Ô Vlamir, de qualquer forma, quem conseguir segurar esse milho pode ter melhores oportunidades de comercialização depois que a gente passar esse pico da colheita da segunda safra aqui no Brasil. Ah, sim. Depois que passar o pico da colheita, que o mercado encerrar as entregas dos contratos, a tendência do milho é de valorizar R$1 a R$2 por mês, meio linear aí, em função do mercado internacional comprador. Tá, então esse é o destaque também e orientação para o mercado de milho, inclusive agradecendo também aqui a participação do Reinaldo Torres. Vlamir Brandalize, sexta-feira, já sabe, né, ainda mais no horário do almoço agora, dia da gente falar de arroz e feijão. O Vlamir também ainda não almoçou, vai almoçar daqui a pouquinho, depois da participação dele aqui conosco. Mas, Vlamir, mercado do arroz, o que a gente pode falar, né? O preço continua caindo, como é que está a situação para o produtor? Olha, os preços dessa primeira semana que vai fechando do mês de junho, eles estão entre R$3 e R$5 mais baixos que estavam no final de maio. Continuou caindo essa semana. Eu acho que ele já está praticamente no fundo do poço. Agora para baixo é difícil dele furar o fundo do poço, porque ele já, pelo que a gente sentiu nesses últimos dias aí, o mercado do arroz acabou furando o fundo do poço. Porque tem uma safra recorde, a safra gaúcha é recorde, a safra brasileira é recorde. O mercado não se preparou com muita exportação nesse momento de oferta, o produtor precisa de caixa,
ou seja, tudo indo contrário ao produtor. Mas aparentemente nós estamos dentro do fundo do poço ou muito perto dele. E automaticamente, de agora em diante, talvez haja uma estabilidade nas cotações para o mercado, talvez depois do final de junho, julho em diante, começar a querer crescer um pouquinho. Hoje, só para dar uma ideia, o mercado está tão baixo aí, no mercado gaúcho, que é o maior produtor. Hoje ele começa ali na parte de R$60 o arroz para parboilização, aquele arroz com 55 de inteiro menos, e ele paga no máximo ali na fronteira oeste R$65 o arroz comercial, que é aquele 57, 58 inteiros. Nesses últimos dias teve negócio de exportação, o pessoal ali da fronteira oeste 6, que a gente sabe, pelo menos 40 mil sacas saíram a 66 para o produtor liquidando na fronteira oeste. O pessoal está correndo atrás de novos contratos para dar liquidez, para o produtor fazer dinheiro. Nesse momento é mais interessante ele fazer negociação com exportação para tirar esse arroz do mercado brasileiro, para desafogar, né? Porque nós temos uma safra aí que vai ser pelo menos 1 milhão, 1,5 milhão a mais do que vai ser consumido. E ainda a gente internaliza parte do arroz do Paraguai, alguma coisa da Argentina, do Uruguai, e acaba pressionando o mercado brasileiro. Mas é uma semana que nós vamos fechando no arroz nos menores níveis de arroz desde maio de 2022, ou seja, cotações fracas do arroz, e não muda muito aí nessa próxima semana, não se espera grandes mudanças. Com isso a gente pode considerar então o produtor trabalhando no vermelho, Vlamir? Com certeza, é uma tristeza, principalmente que o maior volume sai do Rio Grande do Sul. O produtor gaúcho já vem sendo penalizado aí há 3, 4 anos seguidos pelo clima em geral, e o produtor de arroz que teria uma condição de sair do sufoco, porque a safra gaúcha foi muito boa de produtividade, foi uma safra grande, e as cotações baixas, até o produtor de arroz que poderia estar numa condição um pouco mais confortável, nesse ano também não está nada bom. Ele está tentando buscar algum EGF para deixar para vender lá para outubro, novembro em diante, e outro produtor sendo que ser obrigado a vender nessas cotações que o mercado está aí, porque ele precisa de caixa, precisa pagar conta. É isso que está acontecendo no arroz. Está no vermelho, sim. Esse arroz brasileiro hoje está no vermelho em todas as regiões. Ninguém está tendo mais de lucro. E para o mercado do feijão, Vlamir, um cenário parecido ou a gente tem uma perspectiva um pouco melhor? Feijão não, feijão ainda é colheita, ainda está na colheita da segunda safra, mas o mercado não tem mostrado queda. Algumas regiões até uma levezinha pressão de alta pontual em alguns locais. Feijão nobre, aí aquele feijão 9,5, 10, da qualidade do carioca, variando aí de 250, 260 até 300, 320 me falaram em negociação desse feijão em alguns pontos do Brasil Central. Essa semana ainda não teve grande movimentação. O pessoal de varejo esperando o consumidor levar para casa, né, por causa do salário, né, que foi pago essa semana, o salário de maio. Então a demanda do consumidor deve ter movimentado mais feijão. A semana que vem tem a reposição do varejo pelos empacotadores. A gente vai ver mais pressão de compra dos empacotadores. No caso do carioca, provavelmente semana que vem já pode ter até um pequeno ajuste positivo. E o preto ainda tem muito preto no mercado, né? O feijão preto, ele está fechando a colheita aí do centro-sul do Paraná, que é as últimas da segunda safra, mas ainda tem muito produto. Só que na semana dá para dizer assim que a média que a gente viu de movimento já foi de uns R$5 melhor que na semana passada. Feijão aí de 130, 132 de mínimo, até uns 140, 145 reais por saco. Tá barato, tá sim. Feijão tá chegando barato na gôndola, passa de 5, 6 reais o quilo. O feijão é bastante competitivo, né, frente aos alimentos, né? Só para dar uma ideia, 1 quilo de feijão com 1 quilo de tomate hoje que você compra no supermercado, né, você consegue levar mais de 2 quilos de feijão. Então veja essa relação de troca. Por isso que a gente acredita que tanto feijão como arroz estão muito baratos. O consumidor vai estar levando mais para casa essa semana. Amanhã é sábado, muita gente vai para os supermercados nesse sábado para comprar as compras mensais, que o salário de maio foi pago nessa semana, então automaticamente nós vamos ver girar mais. E a semana que vem é a reposição. E arroz na faixa de R$5, feijão na faixa de R$5, barato, e automaticamente isso deve trazer mais demanda e
pro feijão, no caso do feijão, pode ajudar um pouquinho nos indicativos na semana que vem. Ô Vlamir, ontem, né, na nossa conversa, nós falamos do efeito dessa chuvarada aí no estado do Paraná, principalmente para as lavouras do milho segunda safra. Mas e no caso do feijão? O produtor também está atento, está preocupado com essa chuva? A maioria das lavouras de feijão do Paraná já estão com a colheita bem avançada ou terminaram. Não tem muito feijão já no campo, eu acredito. Então, o que ficou no campo, certamente, que teve muita chuva agora, vai ter perda de qualidade, né? Então, o feijão cai muito de valor também. Mas eu acredito que a maior parte da safra já está colhida. Então, o estrago é mais no mercado efetivo do que nas poucas lavouras que devem estar no campo ainda para serem colhidas. Tá certo. Vlamir Brandalize, obrigada pela sua participação. Bom evento para o senhor hoje. Reforçando, né, Vlamir? Hoje, 7h30, vou passar a palavra para o senhor já faz o convite de novo. Mas muito obrigada, bom evento para o senhor, bom final de semana. Segunda-feira tem mais. E, inclusive, além do convite, já tem a programação da semana que vem, já para o senhor adiantar aqui para gente? Semana que vem tem que ficar em Curitiba, chega de viajar. E hoje à noite, Vlamir, só reforçando, 7h30? Hoje à noite, 19 horas, não 7h30, senão o pessoal chega atrasado. 19 horas, ali no Centro de Eventos de Turvo, no sul de Santa Catarina. Toda a região de Turvo, Criciúma, Araranguá, toda essa região está convidada para participar de um grande evento, uma grande palestra sobre ascendência do agro com foco no arroz. Vamos explicar a situação do arroz e a hora que o arroz vai começar a sair e dar condições melhores para o produtor. Tá hoje certo. à noite. 7 horas então, hein? Não vão se esquecer nem chegar atrasado então. Vlamir Brandalize, muito obrigada. Bom evento, bom final de semana para o senhor. Segunda-feira tem mais. Bom final de semana, Fernando. Bom final de semana a todos os amigos aí de dentro do Tempo e Dinheiro e uns abraços aí para todos os nossos ouvintes e quem escuta o seu rádio, por todos os mídias, né? Até amanhã, até segunda-feira. Até segunda, Vlamir. Bom, continuando o Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, agora nós vamos fechar as nossas cotações lá do mercado internacional falando do trigo. Já na tela aí para vocês, trigo subindo, né? A gente viu soja subindo, o milho ali trabalhando em campo misto, mas o trigo subindo no pregão dessa sexta-feira. Então nós temos o julho 25 a 5,50 com 25, o setembro a 5,63 com 75, o dezembro a 5,84 com 75 e o março já 26 em 6,3 com 50, mercado subindo então entre 3 e 4, quase 5 pontos também ali no mercado internacional. Bom, e agora sim nós vamos falar sobre as notícias e também sobre o mercado de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Começando com os preços atualizados, segundo o levantamento do time do CPEA e também do time do HF Brasil, já na tela para vocês. Começando hoje com leite, abril 25 é a nossa referência, R$ 2,77 o litro aqui em São Paulo. Ovo branco FOB, caixa com 30 dúzias em 162,93 na região de Bastos, em São Paulo. A batata padrão Ágata especial, saco de 25 quilos em R$ 85,00 lá na Chapada Diamantina. Enquanto isso, o preço do tomate, né, preço ao produtor, que é muito importante a gente reforçar aqui também, salada longa vida AA. A caixa aberta em R$ 101,25 na região de Araguari, lá em Minas Gerais. E nós temos a tangerina Pocã também, né, lá na Árvore. Caixa de 27 quilos em R$ 65,28. Essa é a nossa referência para a região de Bebedouro. E hoje, sexta-feira, nós temos um boletim especial aqui das marcas, com vários destaques. Tem a Jacto com a aquisição da alemã Solo. Nós temos a Motocana também, que está comemorando 66 anos de história, e o lançamento da Nexat, que vai acontecer na Bahia Farm Show, e você acompanha todos esses detalhes e esses destaques agora com a Elaine Valdez. Notícias das marcas. Oferecimento Millennium Agroviagens. O nosso DNA é o agro. Olá, direto de Piracicaba eu trago os destaques da semana.
O Grupo Jato anuncia a aquisição da Solo, fabricante alemã de pulverizadores e máquinas agrícolas, reforçando assim a sua presença global. A Solo manterá sua marca e seu portfólio, desenvolvidos ao longo de 77 anos de avanços em tecnologias agrícolas, ampliando sinergias em inovação e distribuição. A aquisição fortalece a estratégia de crescimento do Grupo Jato, que atua em 5 continentes. A Motocana, referência em soluções hidráulicas e movimentação de carga, passa por uma renovação estratégica. Com 66 anos de história completados este ano, a empresa nomeou Antônio Sendler como novo diretor de operações e investe na diversificação e fortalecimento de suas linhas voltadas ao agronegócio, com foco nos segmentos canavieiro e florestal. Desejamos sucesso à equipe Motocana nessa nova fase. E antes de encerrar este boletim, eu tenho uma informação importante para compartilhar com você. Pela primeira vez, o público brasileiro terá a oportunidade de conhecer o sistema Nexat, que está revolucionando a agricultura em larga escala. A marca alemã marca presença na Bahia Farm Show, feira que acontece no Oeste Baiano de 9 a 14 de junho. Mas quem não for à feira pode acompanhar o lançamento com exclusividade pelas redes do Marcas e Máquinas. E atenção para não perder nenhum detalhe. No primeiro dia da feira, dia 9, acompanhe em tempo real todos os detalhes do lançamento no Instagram e no TikTok do Marcas e Máquinas. Na terça-feira, dia 10, às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília, fique por dentro das principais informações e nossa reportagem especial que vai ao ar no YouTube. E para quem estiver por Luiz Eduardo Magalhães, você tem até sexta-feira, dia 14 de junho, para ver ao vivo e a cores toda essa inovação. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Bom, e agora a gente vai falar de um assunto sério, né? Tratoraço que acontece lá na região de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. Os produtores gaúchos continuam pedindo socorro. A gente vai conversar com o Lucas Scheffer, mas antes disso, ele vai mostrar, claro, todos os detalhes pra gente. Mas nós temos um vídeo também que ele compartilhou aqui conosco. Vamos acompanhar agora? Tratoraço em Passo Fundo, dia 6 de junho de 2025. Mais de 500 tratores aqui na cidade. Vamos rumo ao Banco do Brasil. E se não resolverem aí semana que vem, vamos engrossar o caldo no estado. De Passo Fundo a Porto Alegre é um pulinho. E não vai ser só Passo Fundo que vamos para Porto Alegre, vai ser o estado inteiro. Porque o problema do agricultor é em todo o estado. O próximo tratoraço vai ser em Porto Alegre, mas daí não vai ser igual ao ano passado. Esse ano nós vamos lá para causar problema. E faz um ano que a gente vem tentando resolver o nosso problema e ninguém dá a devida atenção. Nem governo estadual, nem governo federal, nem deputado, nem senador. O único que abraçou a nossa causa é o senador Luiz Carlos Reis aí, desde setembro e está com o projeto embaixo do braço. A gente precisa ser ouvido. Bom, e agora sim, vamos conversar com o Lucas Scheffer, que está lá em Passo Fundo, vai contar para a gente os detalhes desse tratoraço. Então, Lucas, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. E ó, as imagens aí, 500 tratores, é isso, Lucas? Exatamente, hoje a gente está aqui, nesse momento, parado aqui no centro do Passo Fundo, em frente ao Banco do Brasil aí. O pessoal está conversando e debatendo sobre soluções e sobre pressão em cima do governo. Como todo mundo já sabe, eu acho a grande maioria da imprensa aí, a gente desde o ano passado da enchente, que a gente vem tentando uma solução definitiva, não paliativa, como o governo vem nos oferecendo aí, que não resolve nada. Hoje o agricultor não consegue pagar suas contas e muito menos prorrogar suas contas. E se a gente está falando das dívidas que não tem solução, imagina o crédito para plantar a próxima safra. Se a gente não resolver o problema das dívidas e do crédito, um acesso a crédito para plantar a próxima safra, 30% a 40% do agricultor gaúcho corre o risco de ficar sem plantar a próxima safra aqui no Rio Grande do Sul. Esse é o tamanho do problema. Então já não é mais um problema só do agricultor, mas sim do nosso estado, né? Uhum. É realmente uma situação dramática, Lucas, mas só para a gente retomar, desde o início de maio ali a gente tem visto mobilizações em vários lugares do estado do Rio Grande do Sul, não é? Exato, a gente começou, início de dia 13 de maio foi iniciado as manifestações e não pararam até agora. Tem dias que a manifestação, a mobilização perde um pouco de força, por questão do tempo. O dia que o produtor pode ir para o campo trabalhar, fazer o seu plantio de inverno,
produtor está fazendo isso. Mas quando dá uma chuva, dá alguma coisa aí, que o produtor não pode estar no campo, ele está na manifestação. E agora, mais 10, 15 dias aí, as nossas atividades de plantio de inverno vai cessar, vai terminar. E aí o foco do produtor vai ser totalmente em cima da manifestação e da mobilização. Aí a gente só vai arredar o pé, vai pegar a mobilização com força e só vamos arredar o pé, como a gente diz aqui, quando tiver a solução. Chega de conversa, chega de reunião e empurrar com a barriga, isso aí, trazer uma solução definitiva, né? Uhum. Por falar em solução, né, Lucas, como é que está esse diálogo com o governo? Essas conversas, elas têm surtido algum tipo de efeito? A gente está caminhando para pelo menos resolver parte do problema do produtor gaúcho? Não, até o momento a gente não tem nada. Conversa tem, o governo atende, o governo faz o diálogo com o senador, com o deputado, enfim, mas promete 1001 coisa, mas não sai da promessa. E quando vem alguma coisa, quando é anunciado alguma coisa, como a prorrogação ali para 3 anos, vem atendendo só recurso controlado. E mesmo assim, os bancos não estão cumprindo com a determinação do governo de alongar essa dívida do agricultor. Isso não é uma solução, mas pelo menos evita o produtor de ter o seu CPF negativado e causar ainda mais problemas. Daqui a pouco ter uma busca e apreensão de máquinas, de área de terra, de bens, enfim. O banco não tá aceitando, não está fazendo essa prorrogação aí que foi anunciada aí no dia 29 pelo Conselho Monetário Nacional. Então o problema continua. São resoluções mal feitas e deixa a critério do banco se ele prorroga ou não. Sem sair uma resolução obrigando o banco a alongar, o banco não vai fazer. Esse é o nosso problema, né? Ô Lucas, então assim, a pauta de reivindicação do produtor nesse instante é para que realmente a gente consiga seguir, todos os bancos consigam pelo menos postergar essa dívida do produtor para que a gente consiga ter crédito e aí sim pensar na safra de verão, que essa é a grande preocupação do produtor rural nesse instante. Hoje o melhor que seria, a solução que seria para o agricultor gaúcho era a suspensão das cobranças, tanto para recurso controlado como recurso livre e para CPRs, porque não se enquadra a resolução que o governo editou aí no dia 29 é só para recurso controlado, recurso livre não se enquadra. Então são 25% da dívida do agricultor só podendo ser alongada. E durante essa suspensão das cobranças, trazer a solução definitiva, que é o alongamento que a gente pede para 20 anos, com um prazo de carência de 3 anos e juros reduzidos para a gente poder pagar com a nossa produção. E vale ressaltar que esse projeto de securitização aí, esse alongamento de dívidas, não é só para o Rio Grande do Sul, é para o Brasil inteiro, para todo o país aí, estados aí, municípios que tiveram situação de emergência decretada de 2021 para cá, né? Uhum. Ô Lucas, e só assim, para a gente reforçar, inclusive para a nossa audiência, claro que muitos produtores já estão acompanhando aqui as informações que nós temos dividido aqui no Tempo e Dinheiro, mas assim, o produtor gaúcho hoje ele não tem recurso financeiro para fazer a safra de verão, essa é a grande realidade e isso afeta não só o produtor rural, mas toda a cadeia produtiva do estado. Exatamente, a gente não tem crédito no banco, não tem crédito na cooperativa e não tem crédito na empresa. E não só o agricultor perdeu o crédito, as empresas também perderam o crédito, as cooperativas também perderam o crédito, porque são 4, 5 anos que a gente vem alongando dívida dentro do banco, dentro da cooperativa, tentando dar os tomos que a gente pode aí, e chega um ponto que ninguém mais consegue movimentar para lado nenhum. Todo mundo perdeu o crédito, não é só o produtor. Então é um caos no sistema econômico do nosso estado. A gente tem relatos de prefeituras aí, quando a arrecadação está caindo de 40% a 70%. Então é um investimento melhor na saúde, educação e na segurança. Desemprego já chegando na cidade. Enfim, é um problema na economia do estado inteiro, não só do agricultor. Hoje, resolver o problema da agricultura gaúcha é evitar um problema ainda maior da economia do nosso estado. Esse é o real cenário que a gente se encontra aqui no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Ô Lucas, o produtor já perdeu crédito, daqui a pouco pode perder a esperança, né? Porque na minha concepção, enquanto o produtor está aí lutando, fazendo tratoraço, ainda tem esperança, mas daqui a pouco a gente pode perder a esperança também. A gente pode perder a esperança e pode perder a paciência também, né? Porque tem muito agricultor aí que vem cometendo suicídio. É um tema delicado para
para a gente falar, mas tem que ser comentado para a própria família desse agricultor, desse produtor aí, ter essa atenção e esse cuidado. E tem aquele produtor também que daqui a pouco pode perder a paciência. E aí hoje o que está sendo um movimento ordeiro, um movimento pacífico, como o pessoal tá vendo aí nas imagens, não tem transtorno nenhum dentro da sociedade aí. Daqui a pouco o produtor vai perder a paciência. Aí o movimento começa a virar bagunça, começa a ser um caos para todo mundo. E é o que a gente está tentando evitar e alertando o governo também, não só estadual, como o federal também. E hoje a gente está amparado tanto pelo governo federal como estadual. Nosso governo estadual só quer saber de se lançar à presidência, concorrer à presidência do ano que vem, e esqueceu de cumprir o seu mandato até dezembro de 2026, né? Esse é o nosso problema aqui no Rio Grande do Sul. Ô Lucas, e confirma pra gente, onde vocês estão aí nesse instante, é a Avenida Brasil, que é uma das principais avenidas também aí de Passo Fundo, é isso? Isso, a gente está no centro de Passo Fundo, a Avenida Brasil. Eu não sou aqui de Passo Fundo, sou de Júlio de Castilhos, vim aqui acompanhar, mas essa é a avenida, em frente ao Banco do Brasil aí. A mobilização, tem muito mais trator para lá, só que aqui não consigo mostrar porque tem as árvores na frente aí. Aqui está o início do movimento. E é isso aí, pessoal. Cerca de 500 tratores, são mais de 3 quilômetros de fila de trator aí, em mão dupla. E até que horas vai essa mobilização aí, esse tratoraço, Lucas? Lucas, me ouve? Oi, deu uma cortada, mas agora voltou. A gente vai sair daqui mais uns minutos, vamos deslocar, tem um percurso ainda de 10 quilômetros até onde esses tratores vão ficar concentrado na beira da rodovia e a manifestação não acaba hoje. Aqui foi um evento, mas o pessoal vai voltar para a mobilização onde que já estavam acampados e lá vão continuar. Né? Então um percurso de 10 quilômetros, voltar até o ponto de mobilização. Ô Lucas, e só para a gente saber também quais são os próximos passos, né? Como é que estão ocorrendo, principalmente a organização dessas mobilizações que a gente tem acompanhado em todo o estado do Rio Grande do Sul desde o início de maio? Assim, o pessoal vem se organizando aí no estado por região, porque vamos dar um exemplo aqui, a região de Passo Fundo é a região mais norte aqui, onde o pessoal colheu mais cedo soja, agora tem a colheita de feijão e o plantio do trigo. A região sul terminou a colheita do soja agora mais final de maio, então por enquanto dá para se dizer assim que não está o estado inteiro em manifestação devido a essas datas de colheita. Mas agora, assim como o pessoal do sul vem terminando a colheita, vem terminando esses serviços aí de colheita e plantio do inverno, a mobilização, a manifestação vai tomar corpo no estado inteiro, não é só Passo Fundo, não é só uma região ou outra. O pessoal vem se organizando conforme vai terminando o seu serviço, né? E você falou no vídeo que a gente estava até mostrando agora, inclusive, Lucas, que a próxima manifestação assim, maior que a gente vai acompanhar vai ser em Porto Alegre. Já tem data para isso acontecer? Já está firmado esse compromisso? Exatamente, a gente está organizando e não tem data. Lucas, deu uma cortadinha na informação do Lucas. A gente não marcou. Lucas, desculpa, cortou um pouquinho o seu áudio. Só para você reforçar aqui para a gente, então, a gente já vai acompanhar essa mobilização em Porto Alegre e aí já tem uma data para isso acontecer? Não, ainda não foi marcada uma data, mas a gente está conversando, está debatendo sobre isso, porque se não vier uma solução do que a gente vem fazer, a pressão e assim por diante. Não tem outra solução, não tem mais o que esperar, né? Daqui um dia a gente está na época de plantar a safra de verão, arroz e soja, nossas duas principais culturas do estado aí, e o pessoal sem crédito, como é que vai fazer? Arroz no preço que está aí a 60, 65 reais, não paga os custos também, então não é um problema específico da cultura do soja ou disso ou daquilo, é um problema de todo agricultor, desde o pecuarista, a pecuária de leite, a pecuária de corte, ao produtor de soja, ao produtor de arroz. Então, é o setor inteiro que vem sofrendo aqui no Rio Grande do Sul. Com certeza. Lucas, só para a gente encerrar aqui, nós temos esse espaço aberto. Você queria deixar algum recado, né? Ou para o produtor que está aí, para não desanimar principalmente, ou até mesmo para as nossas lideranças aí, que está faltando um pouco de atitude para ajudar e socorrer o produtor gaúcho nesse instante? A gente vê muita nosso deputado botar a culpa só no governo federal. O governo federal não quer ajudar e não quer fazer. Concordo plenamente com isso. Não há dúvida nenhuma que se o governo quisesse
ajudar a resolver, já teria feito isso. Mas a gente tem a FPA, que são 300 deputados federais e 50 senadores. Eles também têm força, eles também têm como botar esse projeto para votação em pauta. Quando eles querem, numa semana, numa noite, eles vão lá e aumentam o seu salário aí, trancam a pauta e assim fazem. Por que não fazem a mesma coisa para salvar o estado do Rio Grande do Sul? Cadê o nosso governador, que desde o ano passado, desde a enchente, a gente não viu nenhuma atitude em cima da agricultura gaúcha, o agricultor quebrando e praticamente nada. A nossa Farsul, a nossa FETAG também aí, o ano passado pediram o apoio do agricultor para as duas entidades chegar em Brasília com respaldo e poder negociar. Isso foi feito. Então, a gente vem desde o ano passado com reunião e promessas, o que não resolve. A única coisa que falta é essa manifestação, essa mobilização, e a gente vem pedindo o apoio da FETAG, ataque junto com o produtor. E agora são poucos presidentes de sindicatos, são muito poucos aí que estão ajudando. Então a gente faz esse pedido aí para estar junto com o produtor aqui na manifestação, tá incorporando essa manifestação. E hoje quem está aderindo muito à nossa manifestação são os prefeitos, que os prefeitos já estão sentindo o problema nas suas prefeituras com a diminuição da arrecadação. Hoje quem o agricultor está se apoiando muito são nossos prefeitos aí das nossas cidades aí. Então vale também esse pedido para os prefeitos, aqueles que não estão apoiando aí na manifestação, a mobilização aí, e chegam junto com o produtor aí para cobrar do governo aí uma solução definitiva. Tá certo. Lucas Scheffer, muito obrigada pela sua participação, por nos mostrar aí ao vivo o tratoraço que ainda acontece na região de Passo Fundo. E lembrando que esse espaço está sempre aberto aqui para você trazer mais informações para a gente. Muito obrigada, viu, Lucas? Lucas, me ouve? Obrigado, e a imprensa é fundamental também para a gente divulgar o que a gente vem acontecendo no estado. Não adianta a gente mobilizar e não divulgar. É importante também o trabalho de vocês, por isso o agradecimento e o reconhecimento disso. Tá certo. Lucas, muito obrigada. A gente espera você aqui numa próxima oportunidade. Realmente uma situação dramática dos produtores gaúchos que continuam lá pedindo socorro. Hoje, tratoraço na região de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A gente vai seguir acompanhando, claro, todas essas informações. Mas agora a gente dá continuidade à edição dessa sexta-feira e nós vamos então agora às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Preço do café arábica lá na Bolsa de Nova York, o contrato julho 25 a 357,15, mercado caindo 0,72%. Temos todos os nossos vencimentos aí na tela já para compartilhar com vocês. Mercado recua depois da forte alta que nós vimos ontem, então o julho a 357,55, setembro a 355,10, o dezembro a 350,35 e o março 26 a 345,70. Mercado em campo negativo aqui na Bolsa Brasileira, nossa referência para hoje, mercado também caindo. Dezembro 25, nosso contrato a 428,50, caindo 0,61%, e o março 26 nós não temos referência. Enquanto isso, se a gente olhar o preço do café lá na Bolsa de Londres, café robusto, nós estamos falando de 4.445 dólares por tonelada, mercado caindo exatamente nesse instante 2,64%. Assunto para Bruno Labs. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Altas expressivas registradas nas bolsas ontem. Muito legal o fechamento dos pregões, com um volume interessante também de negociações. Será que agora vai? Bom, pode ser apenas um repique, pessoal? E a resposta é que sim, pode sim ser apenas um repique, tá? Para que não seja um voo de galinha, como a gente comentou ontem aqui, o Arábica deverá testar e romper a faixa dos 365 ali mais ou menos por libra-peso. E o mais importante, se consolidar acima desta faixa, ok? Para o conilon ele precisa passar os 4.700, 4.800 dólares por tonelada e também se segurar acima disso, porque senão a gente pode ser que se configure como um falso rompimento. Nunca se esqueçam, o mercado de café é muito volátil, uma das commodities mais voláteis do mundo. Bom,
Este movimento agressivo que nós vimos, esse movimento de alta agressivo que nós vimos ontem, é muito comum, a gente já viu várias vezes, certo? Caso eles não rompam as próximas resistências, nós deveremos ver novamente um novo teste dos cafés nas áreas de suportes que a gente vem comentando dias atrás aqui, com atenção especial para aquelas faixas de suporte principal do canal de alta que eles não podem perder, certo? De jeito nenhum. Para o Arábica, na casa dos 320, contrato julho, e para o Conilon na casa de 4.100 dólares por tonelada no contrato julho também. Veremos o que a semana que vem vai nos trazer. Mas lembre-se, a safra segue avançando, certo? Um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Obrigada, Bruno Labes. Bom final de semana para você, até segunda-feira. E já que nós estamos falando de safra avançando, a gente tem um vídeo do Maílson Antunes Pereira, direto da região de Araguari, lá em Minas Gerais, falando sobre essa colheita do café também, esse que a gente vai acompanhar. Aí, pessoal do grupo, ó. O terreirão ainda tá vazio. Tem bastante gente colhendo. Tô aqui em cima aqui fazendo a manutenção aqui, ó. Um elevador aqui. Lá na frente tem uma máquina, no vídeo não dá pra ver. Tem outra lá. Tem outra do vizinho ali. O pau tá quebrando aqui já na Araguari, colheita do café. Mas nós tá parado ainda. Muito bom. E agora nós vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga. Para comemorar mais a primeira semana do mês de junho, recuperou as cotações, pelo menos no lado positivo. Subiram os preços nas principais praças de comercialização, até mesmo as cotações lá da B3 apresentaram alta. Hoje, há aquele movimento de realização. Subiram e hoje devolvem parte dos ganhos na B3. O mercado físico segue firme e é o que a gente observa agora no futuro. Na B3, 316,50 arroba para junho, julho a 325,75, agosto a 328,40, setembro 330,80. Negociações mistas, só agosto do lado positivo agora. Bom, mercado físico, apuração feita pela Scott Consultoria, entre 32 praças, 5 apresentaram alta, 305,50 São Paulo, Barreto, Araçatuba. A região sul de Goiás, assim como em Goiânia, 285,50 no aprazo. Dourados, R$ 300,50. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Campo Grande, 302,50. Três Lagoas, 301,50. Oeste do Rio Grande do Sul, 10,75, assim como em Pelotas, 10,75 o quilo. Luiz Gustavo Sussumo, direto do CPEA, comenta conosco o mercado do boi gordo. Olá, Luiz. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. Bom, mais uma semana se encerrando, só que dessa vez com muitas alterações, né, no mercado. Como a gente já vem falando, a gente observou aí preços bem maiores, né? A gente observa isso tanto no mercado da carne, né, atacado da carne, quanto no mercado de animais para abate, e muito movimentado justamente por conta dessa ponta final, né? A demanda pela carne, com essa primeira semana de mês, né, entrada de pagamentos, né, entrada dos salários na população, deixa ela mais capitalizada, tem esse incentivo ao consumo, e então a gente observa uma saída melhor na carne, pressiona menos, né, a margem dos frigoríficos, né, e também uma pressão vinda do lado da oferta de animais, né. Por mais que a qualidade dos pastos ainda esteja boa em muitas regiões por conta da chuva, né, você tem aí certas regiões já uma certa dificuldade de encontrar animais prontos para abate, e também associado a isso também uma segurança maior do pecuarista em segurar um pouco mais esses animais também e buscar esses preços maiores, né? Então, a gente tem observado aí justamente esse cenário de alta e hoje também seguindo esse patamar, né? É lógico que uma sexta-feira o mercado fica um pouco mais aquecido, uma liquidez um pouco menor, então muita gente esperando, né, o que vai acontecer na semana que vem para fechar novos negócios. Então, hoje um dia um pouco mais de expectativa em relação aos movimentos e atenção também para ver como que o mercado vai iniciar a semana que vem. Obrigado, pessoal. Desejamos a todos ótimos negócios.
Igualmente para você, a equipe do CPEA em Piracicaba. Agora para Bebedouro com a Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, foram divulgadas então as informações em relação às exportações brasileiras de carne bovina in natura, né? As exportações no geral, e a gente trouxe aqui as informações em relação à carne bovina in natura. E o Brasil exportou 218,1 mil toneladas em maio, que representou aí uma alta de 2,9% quando a gente compara ao mesmo período do ano passado. Esse volume é recorde considerando, então, o mês de maio. O faturamento total foi de 1,1 bilhão de dólares. Esse valor é 18,8% maior que maio de 2024. Então, a gente tem como resultado aí um aumento de 15,5% no valor pago em dólares pela tonelada da carne bovina brasileira. Então, quando a gente pega os 5 primeiros meses do ano, o Brasil exportou 1 milhão de toneladas, né? Esse valor aí é 10,4% mais que o mesmo período do ano passado. E entre os principais destinos, nós temos China, que representou 47,6% do volume exportado pelo Brasil, Estados Unidos recebendo 13,7%, e na terceira posição o Chile com 4,7% do total da carne bovina exportada pelo Brasil. E aí eu trago aqui um destaque, né, para os Estados Unidos, que nesse período, então considerando os 5 primeiros meses, eles aumentaram as suas compras em 186,2%, e o México ele vem crescendo aí o volume, né, de compra da carne bovina brasileira e aumentou aí em 137,3%. Nesses dois casos também quando a gente faz a comparação com o mesmo período do ano passado. Então as exportações elas vêm sendo um importante meio aí de escoamento da produção brasileira. Bom, então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Ainda complementando as informações para finalizar essa edição do Tempo e Dinheiro, nós temos aí os embarques de carne de frango que tiveram bom desempenho, apesar das suspensões com a gripe aviária. Ouça o que tem a dizer o presidente da BPA, o Ricardo Santini. O mês de maio fechou com exportações próximas da média de 400 mil toneladas. 393,4 mil toneladas foram exportadas para vários destinos do mundo, especialmente para aqueles 120 mercados que não fecharam. Apesar de que alguns mercados suspenderam as importações brasileiras, esses mais de 120 mercados garantiram uma exportação de número bastante positivo, que embora decresça 12% em relação ao mesmo número do ano passado. As receitas caíram para 741 milhões, 9% de queda, mas o Brasil mantém as exportações e o fluxo de exportações. Mostra com isso também que a preparação que foi feita há vários anos, buscando trocar o certificado sanitário de vários países, teve seu efeito. Ação imediata, inclusive, do Ministério da Agricultura, da equipe do ministro Fávaro, secretário Goulart, secretário Alain e secretário Rua, junto com a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, foi muito importante e eficaz para levar boas informações aos mercados, manter os mercados que não fecharam abertos e poder conquistar novas evoluções, como a gente tem visto. Pararam-se de fechar mercados e agora a gente está vendo a retomada de mercados como Jordânia, Kuwait, vários que estão voltando a comprar e que fazem com que o Brasil, nesse período acumulado, tenha ainda um crescimento de 4,8% em volume e 10,18% em receita no período acumulado, mostrando a resiliência, a força do Brasil, mas acima de tudo que o Brasil não abre mão da sua responsabilidade de ser parceiro na segurança alimentar global e manter comida na mesa dos brasileiros. Bom, tá aí, portanto, as informações da pecuária. Certamente ao longo dessa semana, finalzinho de semana, a gente vai apurar mais detalhes do que acontece na economia do Brasil e do mundo e trazer na edição de segunda-feira. Sextou, Fernanda! É isso mesmo, Sérgio Braga. Muito obrigada pela parceria. Mais uma semana aqui. Melhoras para você. Cuide dessa garganta. Segunda-feira tem mais informações aqui. E muito obrigada a todos vocês que acompanharam mais uma edição aqui do Tempo e Dinheiro. Até segunda-feira. Bom final de semana. Tchau! O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição
15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.